nós, ser sacrificado no nosso lugar. E hoje nós comemoramos a Páscoa de Cristo, a verdadeira Páscoa. Passar o sangue de Cristo vertido na cruz, passado sobre as nossas vidas, nos livrou da morte, nos livrou de morrer e ainda nos trouxe vida. Que coisa maravilhosa! É por isso que eu amo a mensagem da cruz. Eu amo falar desse sangue, porque foi esse sangue que me libertou, esse sangue que me deu vida, esse sangue que deu vida para nós, esse sangue que nos trouxe esperança, esse sangue que nos traz paz, esse sangue que nos traz alegria. E é por isso que estamos aqui nesta noite, comemorando a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu tinha outra mensagem para trazer, mas eu nem vou introduzir essa mensagem, já está ali prontinha nos projetar, mas eu vou deixar ela para domingo, senão eu vou estragar tudo o que eu falei. Eu quero que vocês nessa noite gravem apenas isso. Sabe por quê, queridos? Eu, nascido num lar cristão, já falei isso várias vezes, mas eu volto a repetir. Nascido no meio de uma reunião de oração, em casa. Minha mãe me gerou com mais de 40 anos, quando as irmãs do círculo de oração estavam ali fazendo um culto de oração em casa. Enquanto as irmãs cantavam, pregavam, minha mãe começou a sentir contrações, e eu nasci em casa, sem parteiro, sem enfermeira, sem médico, mas no meio de irmãs que oravam. Por isso que eu amo as irmãs de oração, que buscam a Deus, porque a oração tem um poder tremendo. Nós nem imaginamos o que a oração pode fazer. E se Deus está me sustentando em pé, é por causa de orações de irmãs, por todo esse país que eu amo muito, pelas irmãs, os irmãos de oração daqui dessa comunidade. Então, queridos, o que eu quero dizer? Mesmo eu sendo criado na igreja desde pequenininho, tendo lido toda a Bíblia, desde os 7, 8 anos de idade, aprendi a ler, já li toda a Bíblia, ilustrada em fascículos, em volumes, dá uns 6 volumes grossos, li toda a Bíblia. Mas, na minha adolescência eu me afastei de Deus, eu me enveredei por caminhos maus. Eu só retornei aos 19 anos, passei 6 anos no mundo, sofri, nem um condenado, apanhei, mas apanhei muito no mundo, e o que eu passei eu não desejo para ninguém. Por isso não se afaste da presença de Deus, porque é muito sofrimento. E quando eu estava lá no mundo, não adiantava ninguém falar para mim: mas você não lembra do que você aprendeu, que você ouvia na igreja, as palavras que você leu na Bíblia? Não adiantou nada. Sabe por quê? Eu não entendi o verdadeiro sentido da mensagem da salvação. Sabe quando eu via Jesus? Como um mestre, um bom homem, alguém que andou fazendo bem nesse mundo e que foi morto injustamente. Só isso. Ensinou coisas boas e acabou morrendo injustamente. Só isso. Eu não entendia que Jesus Cristo havia morrido para me salvar. Não entendia isso. Eu falava: como morreu para me salvar? Deve ter algum erro de semântica, algum erro de português. Eu acho que o certo é: ele morreu porque me salvou, porque ele salvou através dos seus ensinamentos, me salvou através dos seus exemplos. Ele morreu, mas o verdadeiro sentido não é esse. Jesus não deve ser visto por nós como simplesmente um mestre, como simplesmente um homem bom. Ele é um mestre, ele é um homem bom, excelente, mas ele não deve ser visto somente assim por nós. Ele deve ser visto como o Filho de Deus, que morreu na cruz porque a justiça de Deus exigia que alguém morresse
por todos os pecadores. E esse alguém foi ele. Se eu tivesse entendido na minha idade infantil até a minha adolescência essa verdade, eu nunca teria me afastado dos caminhos do Senhor, jamais, porque eu sempre iria ser grato ao homem que morreu para me dar a vida, e foi exatamente isso que ele fez. Assim como aquela menina, ela morreu para dar a vida pela sua coleguinha, Jesus fez o mesmo por mim, por você e por todos nós. Ele morreu para me dar a vida, para que eu não precisasse morrer ou continuar morto, que na verdade todos nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas ofensas, mas ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. E sabe o que nós fazemos aqui quando nós nos reunimos aos domingos e no meio da semana? É para fazer festa para esse homem que morreu por nós na cruz. É por isso que nós cantamos para ele, é por isso que nós adoramos a ele, é por isso que nós dizemos: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus. Porque esse tem que ser o procedimento normal, natural, de quem é grato. Você é grato pelas pessoas que te fazem algum bem? Somos gratos, mas ainda nós devemos ser por Jesus, que nos fez todo bem, inclusive deu a vida dele por nós. Se você tivesse um amigo que um dia te salvasse da morte, livrasse da morte, eu tenho certeza que você seria grato a ele pela vida toda, não seria? Você sempre ia se lembrar disso. E por que nos afastamos de Deus? Por que não queremos nos distanciar dele, do nosso amigo Jesus? Por que muitas vezes deixamos de vir fazer festa para ele, comemorar a ele? Por quê? Não é estranho? Hoje muita gente se lembrou do ovo, se lembrou do coelhinho, mas não se lembrou de vir adorar, fazer festa para o homem a quem nós devemos a nossa vida. Mas nós que estamos aqui hoje, vamos fazer festa a esse homem? Quantos aqui são gratos pela vida de Jesus, por ele ter dado a vida por nós? Todos nós somos gratos, né? Então, nesses últimos momentos que nos restam desse culto, dê o máximo da sua adoração a ele, o máximo do seu louvor a ele. Celebre, faça festa, fala: Jesus, eu estou aqui hoje, vou estar nos dias que eu puder dessa semana, e não somente aqui, onde eu andar, na minha casa, na rua, onde eu trabalhar, na escola, eu quero estar sempre sendo grato a Ti em todos os momentos. E onde eu estiver, eu quero falar contigo, falar do meu amor por Ti, Te adorar. E principalmente também, sabe o que? Falar para os outros do que Tu fez por mim, e também pode fazer por eles, desde que eles creiam. Sabe por quê, queridos? Deus mandou eu falar mais nisso agora, e vou falar. Nós somos muito centralizados em nós mesmos. Somos gratos a Deus? Somos gratos a Jesus, a tudo que Ele fez por nós. Mas só que o Senhor Jesus não quer que sejamos apenas gratos pelo aquilo que Ele fez por nós. Ele quer também que falemos a outros, compartilhemos isso com outros. Sabe por quê? Ele não morreu somente por mim, por você, por nós aqui. Ele morreu pelo seu familiar, morreu pelo seu parente, morreu pelo seu colega, pelo seu vizinho, até por aquela pessoa que você não gosta, que briga com você, que persegue você. Ele também morreu por aquela pessoa. E nós muitas vezes guardamos essa salvação conosco. Não precisa levantar a mão, mas quantos essa semana falaram pelo menos uma palavrinha para alguém a respeito de Jesus, a respeito do seu amigo que morreu por você? Você não comentou com ninguém que você tem um amigo que morreu por você, e que essa semana
O mundo deveria estar se lembrando dele, e todo mundo só lembra do coelhinho. Você não falou para ninguém isso? Eu vou um pouco mais adiante, não precisa levantar a mão. Alguém falou esse mês para outra pessoa sobre o amigo que você tem, que morreu por você na cruz, que deu a vida por você? Você não falou o mês todo? Deixa eu ir um pouquinho mais adiante. Alguém durante esses 4 meses do ano falou para alguém sobre o amigo que você tem, que morreu e deu a vida por você? Posso falar a verdade? Você não é grato a esse amigo. Porque se você fosse grato, você ia falar para tanta gente sobre esse amigo que você tem, e da forma natural. Você ia ver uma pessoa sofrendo, você ia falar para ela: olha, sabe que eu tenho um amigo que eu também vivia sofrendo igual você, e esse amigo, ele deu a vida por mim para que eu não ficasse triste, não sofresse, e graças a Deus hoje eu tenho alegria, eu tenho paz graças a esse amigo. Sim, assim, uma vez um bombeiro, um simples bombeiro, ele salvou minha vida de um afogamento lá nas Pitangueiras. E para quanta gente eu já falei desse episódio, desse bombeiro? Eu sou grato aos bombeiros, salva-vidas que trabalham, eles se arriscam para salvar pessoas. Às vezes você fala para outra pessoa de alguém que te ajudou, de alguém que te deu uma força num momento difícil, mas nós não conseguimos falar do homem que morreu por nós na cruz. Tem alguma coisa errada, não tem? Todos nós somos assim. A gente está na fila do banco, do mercado, no caixa, a gente fala de tudo. A gente sabe falar de política, sabe falar de futebol, do Palmeiras, ou do Corinthians, ou do Santos, que perdeu, ganhou, vai jogar. Falamos sobre a economia brasileira, sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Mas quando Deus te toca, fala do meu filho, fala daquilo que ele fez por você. A gente começa a gaguejar, somem as palavras, a gente fica ruborizado e a gente não consegue falar nada. Dá uma dica para você. Mesmo que você não consiga falar, leve sempre um folhetinho no bolso. Você pode vir aqui durante a semana: pastor, dá um pouquinho daqueles folhetinhos que tu falou, que fala sobre Jesus. Quantas vezes comigo, com o seu, Deus tocou para falar com alguma pessoa sobre ele, mas às vezes correndo, ou às vezes com timidez. Já sei. Aceita um folhetinho? Pega uma palavra para você. Medite. Acabou. Tchau. Você já fez uma boa tarefa. Você já fez a sua parte. Você não conseguiu falar. Tem pessoas, eu vou dizer, que tem um dom especial para evangelizar. Onde ela para, onde ela está, ela fala de Jesus naturalmente, beleza. É um dom. A missão de evangelizar é para todos nós. Só que tem pessoas que fazem com mais naturalidade e mais dom que outros. Mas como ela é para todos nós, aqueles que têm dificuldade em falar, tem um folhetinho. Mas se não tiver nenhum folheto no bolso, pega um papel, escreva uma frase. Simplesmente: Jesus te ama. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Escreva num papel rapidinho, dê para a pessoa, medite aí. Deixa eu contar uma experiência. Foi um folheto que me abriu os olhos para a salvação, que me trouxe de volta para os caminhos de Deus. Era um folheto que falava sobre as coisas que estavam e iriam acontecer no mundo, no final dos tempos. E aquele folheto me tocou.